qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro, 2013. Fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta segunda-feira. Boa noite, João Filho. Boa noite, Marco Valério. Grande abraço para você que nos acompanha pelo timaço da Vale FM. Estamos por aqui. Início da semana com o nosso Vale Esportes com informações do nosso futebol. E quem tá por aqui também é ele. Ele, como é o nome dele? Todo de azul, branco, verde e amarelo. Muito bem. Delton. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, João Filho. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Segunda-feira, mais uma semana, Marcão. Segunda-feira, rapaz, eu vi tanta camisa do São Paulo na rua hoje. Fui no centro da cidade, aliás, que calorão, meu amigo. Parece que lá no centro é que faz mais calor mesmo. Mas muita gente com a camisa do São Paulo Futebol Clube, que depois de muito tempo voltou a conquistar um título de expressão, que é a Copa do Brasil, o segundo torneio mais importante do futebol brasileiro, Delton Sá. Pois é, Marco Valério, nessa decisão com o todo poderoso Flamengo, né? Foi justo o título do São Paulo, Delton Sá, na sua opinião? Olha, João Filho, pelo que o adversário de São Paulo jogou nessa decisão, São Paulo acabou ficando com o título, viu? Porque, sinceramente, faltou futebol ao adversário do São Paulo pra mim nessa final da Copa do Brasil. Acho que se tivesse sido outra equipe jogando com o São Paulo, teríamos tido uma decisão mais emocionante. Sinceramente, pra mim, além do mérito do São Paulo, tem também a falta de vontade que reina nesse time do Flamengo. Porque Flamengo, antigamente, a gente assistia porque gostava de ver um bom futebol. Hoje você vai ver o Flamengo jogando, é um negócio feio, viu? Eita, negócio feio ver o Flamengo. O caminho do São Paulo para chegar até a final teve adversários muito fortes, como Palmeiras, Corinthians, para chegar na decisão para enfrentar o Flamengo, né? Eu acho que tivemos partidas melhores nas fases anteriores do que essas duas partidas da final da Copa do Brasil. Se analisar direitinho. O próprio Fla-Flu das oitavas de final foi bem bacana, né? O Flamengo eliminou grandes times também, como Fluminense, como Atlético do Paraná,
passou com facilidade pelo Grêmio. Não tô querendo aqui tirar mérito do São Paulo, só tô dizendo que as duas partidas das finais da Copa do Brasil, eu esperava muito mais do que o que eu vi. Vi um São Paulo que no segundo tempo do primeiro jogo jogou só para se defender e expôs algumas falhas do time. O problema é que o Flamengo não queria nada no primeiro jogo. Ontem o Flamengo apertou um pouquinho mais, o São Paulo respondeu, empatou. Depois do segundo tempo foi um jogo que o São Paulo carregou debaixo do braço para ser campeão e o Flamengo faltou competência para tentar evitar o título do São Paulo. Essa é a minha opinião em relação a essa decisão da Copa do Brasil. Fica em boas mãos, sim. São Paulo fez por merecer chegar na final da Copa do Brasil. Era um time que já estava merecendo. Só faltava esse título, né, para a história de conquistas desse time do São Paulo. Parabéns à nação tricolor pela conquista, viu, Marco? O São Paulo que enfim ganha a sua primeira Copa do Brasil. E dos chamados grandes do futebol brasileiro, apenas o Botafogo é o que não possui ainda a Copa do Brasil, pelo menos uma vezinha, né, Delton Sá? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pro Fogão. Acho que o Botafogo tem tudo ainda para ganhar o brasileiro. Depois de muitos anos, o Botafogo que foi campeão em 1996. 95, aliás, contra o Santos. 96 foi o Grêmio diante da 95 Portuguesa. Foi contra aquele Santos do Giovani, né? Foi verdade. Que era o Túlio Maravilha, né? Que o Márcio Rezende de Freitas, Marco Valério, deu uma operadazinha legal, prejudicou demais o time do Santos. Marco Valério, né? Não diga isso. Mas não nos esqueçamos disso. Você citou disso. o Grêmio aí, não sei se foi o Delton ou foi você, Marco. Como foi o Grenal do último sábado dos gaúchos aqui? Deixa quieto, Eu tomei conhecimento que foi uma goleada. Foi, do Grêmio. Uma goleada do Grêmio pra cima do Internacional. Sério, porque assim, o Inter começou bem, ganhando o jogo, abrindo vantagem. Mas o problema do Inter é condicionamento físico. Tava claro que nós tínhamos um time com um peso acima do normal. Aí foi o que aconteceu. O senhor jogou por qual time? Eu não joguei por nenhum. Eu fiquei mais o Henrique Vidal ali. Né, ali narrando, descontraindo a galera do lado de fora. Eu não joguei, não. Qual foi o placar? Mas eu estava comentando pelo Inter e Henrique pelo Grêmio, né? E o placar do jogo, qual foi? Acho que foi 6-3. 6-2. A 2? Foi. Nós não fizemos terceiro, não? Eu também fiz. O Val me disse que foi 6-2. 6-2 pro Grêmio. O 6-2 pro Grêmio. O Val da Perbone disse que foi o destaque do jogo. Olha a minha defesa. Davi, Luiz e Netão. Não dava. Davi, Luiz e Netão. Aí tinha o Álamo, que é um funcionário de Luiz. Foi a primeira vez que ele foi para um campo de futebol jogar bola. Primeira vez, ele não sabia nem como é que era uma bola. Mas qual era o teu time mesmo, o Grêmio ou o Inter? Não, eu tava de Inter, que eu tô dizendo. Tava com a camisa do Inter, transmitido pelo Henrique Grêmio. Henrique pelo Grêmio. Eu puxava o saco de um e Henrique puxava o saco do outro. Pensei ter visto o senhor com a camisa do Grêmio. Também, porque assim, o que acontece? Eu tava contratado para jogar pelo Grêmio. Aí fizeram uma matéria pra TV, que inclusive o Balu me disse agora, que ela circulou lá no Rio Grande do Sul, que foi um sucesso lá, esse Grenal aqui do Cariri sendo exibido lá na TV Gaúcha, lá na RBS. Torcida do Inter adorou. Aí o que acontece? Lá fizeram a matéria, eu tava com a camisa do Inter, o Henrique tava com a camisa do Grêmio, aquela galera toda, né? Enfim, Carlão do lado do Inter, né? O Ronaldo Angelini do lado do Grêmio, fizeram lá uma resenha toda lá, enfim. Foi bem legal. E o Ronaldo jogou aonde mesmo? Jogou pelo Grêmio, Ronaldo. Tava parecido com o Rivarola, rapaz. De atacante. Não, jogou de zagueiro, depois foi de atacante. Agora ele foi pro ataque. Você foi longe, comparar o Ronaldo com o Rivarola, pelo amor de Deus. Não, eu tô brincando, rapaz. Não, mas Rivarola jogou bem no Grêmio. Jogou bem, né? Jogou bem. Não jogou nada no Palmeiras, mas no Grêmio, aquela defesa, o Rivarola. Rapaz, o Rivarola fez parte de uma defesa do Paraguai, que a gente já citou aqui outro dia. Era ele e o Gamarra. Aí tinha um Arce na lateral direita. Aí eu tô lembrando. Não, ele e Adilson no Grêmio mataram a Aí pau. o que acontece? O pessoal na época falava muito que se misturasse a defesa que o Paraguai tinha naquela. Era o Chilaver o goleiro? Era? Chilaver o goleiro. Diziam que a defesa do Paraguai com o meio ataque do Chile era a melhor seleção da América do Sul naquela época, né? Que tinha o Zamorano, Salas, né? Gamarra na Copa de 98 não fez uma única falta sequer na participação do Paraguai na Copa do Mundo. Tiveram uma atuação realmente. Por isso que foi eliminado nas oitavas, que era pra ter feito uma falta pra não deixar a França eliminar o Paraguai. Pois é.
falta faz parte do jogo, não faz, Faz. Inclusive tem a tal da falta técnica, né? Isso. Que é pra você. Isso mesmo, Marco Valério. Mais um abraço pros gaúchos, né? Festa bonita que teve lá, né? À noite teve aquele festival de carne lá. O rapaz subiu no touro mecânico ou não, Delcio? Rapaz, eu não fui, ó, Marco. Eu não fui, eu tive uma indisposição no sábado à noite que me impediu né? de ir pra festa. Aí você da não viu se aquele cidadão foi no touro mecânico? Eu soube que ele não apareceu por lá. Ih, rapaz, arregou pro touro? Foi. Teve medo do touro mecânico? Eu soube que ele não apareceu por lá. Ixi, rapaz. Até ficaram esperando, mas ele não apareceu. Toca o barco, JF. 18 horas e 20 minutos, 6h20, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Joá Solados está conosco, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Olha, quem trabalha na fabricação de calçados no Cariri sabe da qualidade dos solados do seu Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone da Joá Solados é o 998554193. Trabalhamos também, Marco Valério, em nome da Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia. É na Só Fumê Service. Rua José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 988054899. Organização é do Edilson, doutor do fumê. Você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro vai abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Enriqueça o seu currículo e aumente suas chances de ser contratado fazendo os cursos de qualificação profissional do ESC. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muito mais. No site do ESC, acesse www.esccursos.com.br. Mais informações no ESC 3571-3487 ou pelo WhatsApp 99982-2476. Agora eu quero falar para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados Banha, mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo. Não. Venha conhecer a Dourados, que é uma parceira do seu negócio, do sucesso do seu negócio. Na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031 e o Instagram é @DouradoJoias com 2 S's no final. E o Cariri da Sorte desta semana traz uma premiação muito especial. Você pode ganhar o novo Polo 0 km mais R$5.000 no quarto sorteio. É isso mesmo, um Polo zerinho mais 5.000 e tem mais, hein? No primeiro prêmio R$5.000, uma Honda Bis no segundo e uma Super Honda Bros no terceiro. Além disso, tem o Giro da Sorte, 10 rodadas de R$1.000 e o seu título vem com dupla chance. Compre já o seu Cariri da Sorte e tenha muito mais chances para ganhar, porque é daqui, é do Cariri. Sintoniza na novidade que chegou para transformar a sua construção. Apresentamos a Casa Com Home Center, sua loja de materiais de construção. Aqui você encontra um vasto leque de opções para a sua obra ou reforma, desde instalações hidráulicas, elétricas e até acabamentos. Diversos modelos de pisos cerâmicos, revestimentos e porcelanatos, louças e metais, sanitários. Casa Com Home Center, a casa é sua. E o melhor, na Casa Com, qualidade e preço caminham juntos com condições facilitadas nos cartões de crédito. Na Casa Com você terá as ferramentas necessárias para transformar o seu projeto em realidade. Visite-nos, Rua Doutor Mauro Sampaio 933, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Casa Com, a casa é sua. Pizzaria e Hamburgueria O Val tem promoção toda quarta-feira pra você. Hoje é segunda, você pode pedir aquela pizza deliciosa. Tem também esfirras, lasanhas, beirutes. Pizzaria e Hamburgueria O Val. WhatsApp
98842-9514. Bom, e nós trabalhamos também, Marco Valério, em nome de Glam Moda. Atenção, você do Crato, você tem tudo em bolsas. Lá, Glam Modas tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na Miguel Lima Verde, 494, no centro do Cratinho de Açúcar, Marco Valério. O Motel Imperial está com novos apartamentos e muito mais aconchegante, conforto, higiene, qualidade, total privacidade. Instagram, @Motel Imperial Oficial, Rua Engenheiro José Walter 280. O Motel Imperial fica no bairro Antônio Vieira, com a direção do nosso querido André Lemos, grande desportista. Alô, André Lemos, aquele abraço. Bom, nós trabalhamos também, Marco Valério, em nome de Gênesis Solar. Se você tá cansado de pagar um absurdo de conta de energia, eu preciso dizer para você que você deve passar lá na Gênesis Solar. Lá você vai encontrar, meu amigo, o melhor projeto para geração de energia solar na sua casa, no seu comércio, tá certo? Na sua chácara. É só você entrar em contato com o meu amigo Luciano Carvalho através do 981237956 e deixar o sol pagar a sua conta de energia. Eu tô falando Gênesis Solar. Conosco também no Timaço da Vale FM, Grage Veículos. Olha lá, tem uma HB20 branco lindíssimo, tem Onix, tem Saveiro, tem também a queridinha do Brasil, que é a picape Estrada, Fiat Toro, tudo isso pra você com as melhores condições. Carro seminovo com qualidade e procedência, você já sabe, é Grage Veículos. Dá uma conferida nos modelos aí no Instagram da Grage Veículos, Avenida Padre Cícero 1215, e na hora da troca, a melhor valorização do seu usado também é na Grage Veículos. Eu vou fazer uma pergunta fácil a você, Marco Valério. Se eu souber Como responder. diria aquela música fácil, extremamente fácil, do Jota Quest, conhece? Yes. Pois, Marco Valério, me diga um lugar que eu possa ir à noite, comer ali uma picanhazinha gostosa, uma maminha, tá certo? Com um baú de dois cremoso, delicioso, acompanhado de uma macaxeira frita deliciosa. Também, se eu quiser uma carninha de sol na nata, diga onde é que eu como tudo Rapaz, isso. você tá falando isso e aquele rapaz ali, ó, com a água cheia, a boca cheia d'água. O pessoal fica vendo lá Se no canal do peneirando YouTube, nas todinho. caras e bocas dele. Né? É. Aonde é, Marco Valério? Churrascaria Mão de Vaca. Marco Valério. Sensacional, né, Rapaz, lá é Delson? bom demais, Marco. Sabe Tem um quem jeito gosta de muito pouco da lá. churrascaria Mão de Vaca? Diga. Doutor Márcio Landim. Eita mesmo, doutor Márcio. É Me aquele encontro amigo com de ele Márcio. de vez em quando lá. Márcio Landim é Márcio amigo e de Márcio. É, Márcio. Eles jogam juntos às vezes. Ah, tá? Márcio às vezes toca a bola para Márcio. Márcio, mas também às vezes não toca pra Márcio. Ah, tá certo. Mas eles são amigos, viu, Marco Valério? E os dois estão sofrendo. Por quê? Flamengo perdeu, Marco. Delton. O Antônio sem ganhar nada. Aí, os Delton, dois o estão Flamengo chorando. perder esse ano não é novidade. Marco Valério. Não é não, Delton. Marco Valério. Homem, pelo amor de Deus, com Marco todo respeito, Valério. é muita decepção em cima do Flamengo. Pois é. Agora eu vou dizer o número, Marco. Se você Diga, quiser, diga. olha o número. Você pega esse número. O número, bebê. Aí você pega e liga e pede e recebe em casa. Olha a cara desse rapaz aqui. Rapaz, é demais, né? Não? É uma bala sem alça. 8865-7741. 98865-7741. Daqui a pouco tem a Luísio, em nome de Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas, acompanhe a tendência da moda. Ramagem Couros. Fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio 690, bairro Lagoa Seca, pedidos 3571-3758. Eu falei Ramagem Agora eu vou Couros. fazer uma pergunta fácil pra João Filho. Em João Fortaleza, qual o melhor local pro cara se hospedar quando o cara viaja pra lá? A Moarama Hotel. E o café da manhã lá, presta, Presta, JF? João Filho, Espetacular. É, rapaz, anote aí. DDD é 85-3304-8900, é a casa do Caririense na capital Olha o cearense. número, bebê. É, É o WhatsApp também, viu? 3304-8900, que é o WhatsApp
lá no Amuarama Hotel. Conosco também produtos Panebon Pão Nosso, de excelente qualidade, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, tem a linha integral também, tem a massa para pastel tasquinha, produzidos em Juazeiro do Norte, de excelente qualidade, produto que inclusive é consumido em vários estados pelo Nordeste afora, e você tem que conferir, produto nosso de qualidade, produto Panebon Pão Nosso. Marco Valério, eu quero falar de Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha, meu amigo, Alfa Vidros Vidraçaria, aquela equipe é extremamente competente. Lá tem sofisticação da sua obra, tem qualidade, tem preço, tem satisfação em cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, portões de alumínio, e lá prazo é prazo. Se assim é pra entregar tal dia, pode escrever que os meninos riscam lá pra fazer entrega pra você. Mesmo. Na Alfa Vidros Vidraçaria, na Avenida Praça de Heraldo Castelo 320, telefone WhatsApp é o 998125851. Conosco também, Delton Sá, Baleia Burger, porque é o melhor hambúrguer pelo... Rapaz, baleia, toda vez que eu passo ali é fila, o povo comprando, Delton Sá. Porque é bom e barato. E barato. Rapaz, o custo-benefício do Baleia Burger é impressionante. Que a gente pediu quando chegou. É rapidinho. Ligeiro demais. Ô, JF, qual é o número pra pedir Baleia Burger? 988-380548. 988-380548 é o melhor do Cariri. Agora, Marco Valério, se o telefone cair, quebrar, pifar, der uma pane, é fácil demais. Leva na Fox. Leva pra onde? Na Fox. Rapaz, os meninos lá são bons, viu, Marco Valério? Pra consertar, e ligeiro também, viu, Del? E dão garantia nas peças que são montadas lá. Agora, tem uma coisa. Tem o quê? Se eles disserem condenado, disser minha amiga aqui, não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito, não. Aí não adianta mais, não. Aí o que você faz? Aí compra o novo. Já lá. Aproveita lá na prateleira, lá na prateleira boa. Tem Xiaomi? Na prateleira tem lá, tem. Tem Xiaomi? Samsung? Tem. Tem da Apple? Marco Valério, tem tudo lá pra você. Olha, Delton. Lá na Fox, pra você, tanto em Crato como em Juazeiro do Norte, tá certo, Marco Valério? Tá certo, Delton. Imperdível, Marco Rapaz, Valério. cadê Isaac lá de Portugal? Rapaz. Isaac sumiu de ontem pra hoje. Isaac me mandou a resenha. Ô, Isaac Newton. Isaac me mandou a resenha pra Los Pets, eu esqueci de colocar a resenha. Eu botei sexta-feira. Ah, rodou? Postei, eu botei. Los Pets não gostou, não. Gostou, não? Tá não gostou. Não gostou. Agora deixa eu dizer que tem ofertas pra você lá no Beira Rio, no mês do cliente, na madeireira Beira Rio. Marco Valério, tem uns pisos lá, polidos da Formigrés. Rapaz, os bichos retificados, parece porcelanato. Bichão bonito, aliás, aqui é um porcelanato, meu amigo. Os bichos, cada um bonito, com mais de meio metro de largura, aliás, com quase 1 metro de largura e de comprimento, o bicho. Rapaz, uns pisos bonitos. Por R$ 57,90 o metro quadrado lá na madeireira Beira Rio, Marco Valério. Tem cada um aqui, tem até de R$ 44,90. Esse Thiago tá ficando doido lá na madeireira Beira Rio. Delton Sá, mandaram uma foto aí, disse que JF tava lá nos gaúchos. Tá. Ele tava. Conseguiram uma foto do JF nos gaúchos. Rapaz, esse touro sofreu um bocado, não foi, Delton? Rapaz, quem tá tirando onda comigo aqui é o Luiz, o gaúcho. Tá dizendo que Delton não foi na festa porque ficou com medo de subir no touro, bate. El Torito? Rapaz, gente que eu tava no sábado. Não tinha como eu chegar lá, não, viu? Não dava pra chegar lá, não, viu, Marco Valério? Não dava pra chegar lá do jeito que eu tava. Viu? Cadê tu, Ronaldo? Ronaldo me prometeu que vinha hoje aqui, não apareceu aqui ainda, Ronaldo. Rapaz, viu? Ronaldo, lembrando que o jogo dele é dia 4, Marco. Tá chegando o dia, semana que vem já. Sabe quem foi que me encontrou hoje na rua e disse desse jeito? Ei, tu vai lá, eu digo, jogar? Lá onde? Lá no Racha, no jogo, no jogo. Pra quem sabe, ó. Roberto Juazeiro. Não, Roberto, tu tá de brincadeira, querendo que eu vá jogar, Roberto? Brincadeira. Mas Roberto me disse que vai jogar. Roberto disse que ainda aguenta o tranco lá, Ronaldo. Ô, Roberto. Ronaldo, cadê tu, Ronaldo? Tô buscando aqui uma informação que precisa ser oficializada, mas... Ele ficou sério agora. Aliás, deixa eu só dar uma informação que eu recebi hoje, só um minutinho, sobre o jogo do Ronaldo. Eu recebi hoje a informação de que não estava tendo venda de ingressos para os camarotes, Marco Valério. Mas começaram, liberaram um lote de camarotes aí de ingressos
De camarote, eu já avisei meu amigo Ticiano lá da Sevema que tava doido pra comprar. Meu amigo Berg lá da Cara de Fogos tava doido pra comprar. Doutor Marcial também tava doido pra comprar. Já saí avisando a galera que tava querendo comprar o camarote pro jogo lá do Flamengo do dia 4 de outubro. Eu vou logo dizendo, só são 160 ingressos, eram, né, quando saiu a informação. De camarote. E também começaram a vender ingressos do setor Prêmio Norte, setor Prêmio Show, aquelas cadeiras especiais que ficam acima, que não estavam sendo comercializadas, estão sendo vendidos aí pro jogo do dia 4. Aquelas bem populares, o preço continua R$20, e a galera, né, tá lá comprando. Pronto. Vamos lá. falar do Icasa? Bora falar do Verdão do Cariri. Antes o JF tem um break news. Rapidíssimo, esperando aqui a oficialização, mas ao que tudo indica, o Flamengo deve confirmar daqui a pouco a demissão do Sampaoli. Sampaoli deve ser oficializada a sua demissão. Quer dizer que a culpa é só de Sampaoli, é? Bom, aí quem pode... Antes de Sampaoli, o Flamengo perdeu também. Aí era só o treinador? Rapaz, tem muita coisa errada nesse Flamengo. Há essa informação de que o Flamengo pode confirmar ainda hoje à noite a demissão do argentino Sampaoli. Tá certo. Deltsa, manda um alô pra Romero Cansação. O artilheiro da saúde, torcedor do Mengão. E um alô pra Naldo Grangeiro, não perde um programa. Tem que chamar de Naldo, pode chamar mais de Naldinho Grangeiro. Naldinho não, Pode, é bullying, né? Rapaz, botou o maior boneco que eu chamei ele de Naldinho lá no show. Doido. Meu amigo, eu quase apanhei dele. Naldo agora, Naldo. E é torcedor do Vasco. Que se ganhar hoje, sai da zona. Rapaz, mas o Henrique olhou pra ele, rapaz, disse, Nelson Nedel. Mais um, pelo amor, isso dá processo. Bora falar então do Verdão do Cariri. Quem tá chegando é ele, Aloísio, o homem que tava pegando fogo hoje. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marco Valério, Delton Sá, boa noite também pro JF e pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Rapaz, Marco, também pudera, né? 37 graus, sensação térmica aí de uns 50, não tava fácil não a tarde de hoje na região do Cariri, viu? Vou te contar, ainda tá meio abafado, mas agora já dá pra gente respirar pelo menos um pouquinho. Mas vamos lá, com as informações da equipe casiana nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana, a gente destaca que o Sub-17 do Verdão, que chegou às semifinais da Cariri Cup, infelizmente não passou dessa fase. A equipe enfrentou o Ferroviário no último sábado, até empatou em 0-0 no tempo normal, mas nos pênaltis o Verdinho foi desclassificado da competição, infelizmente. Porém, Marco e Delton encerrou de forma invicta a competição. Então podemos dizer que o Icasa foi o terceiro colocado, né? Chegou à semifinal sem perder para ninguém, apenas nos pênaltis para a equipe do Ferroviário no último sábado. E lembrar que quem foi o campeão do Sub-17 foi a equipe do Fluminense do Piauí. Já no Sub-20, ainda na sexta-feira, né? A equipe foi desclassificada após perder para o Juazeiro pelo placar de 2-1. Também nas semifinais, o Sub-20 caiu e a final do Sub-20 aconteceu sábado, tendo o Juazeiro como o grande campeão. E assim foi encerrada a Cariri Cup, essa competição que durou uma semana, aconteceu aí em diversos locais, né? CT Praxedão, CT Miranda, Estádio Naldão em Barbalha, e deu aí para os jogadores se movimentarem, mostrarem um pouco do seu talento para o pessoal de outros estados que vieram até a região do Cariri. E a possibilidade, Marco e Delton, que aconteça uma edição extra da Cariri Cup ainda este ano, no mês de novembro, mas aí só com a categoria Sub-20. Essa é a ideia do Robson Palácio, que é o organizador da competição. Esperamos que realmente ele bote pra frente, já que os jogadores precisam de calendário, né? Precisam se movimentar. Ainda estamos finalizando o mês de setembro, então daqui pro ano que vem tem muita coisa, tem muito tempo, não dá pra base parar, assim como está acontecendo com o profissional. Então esperamos realmente que essa competição aconteça, a exemplo da Copa Replay do nosso amigo radialista Tony Souza, que também tem essa intenção de realizar uma competição para base com as categorias Sub-17 e Sub-20, e aí vamos ter realmente uma movimentação. Caso esses projetos não sejam colocados para frente, os garotos também vão ficar só trabalhando e tendo um amistoso aqui e acolá, porque a gente já sabe também que a diretoria do Icasa tem essa intenção, né, de fazer amistosos. Mas quando tem competição, é outra história, né? Porque tem premiação, tem outro incentivo para essa garotada. Então a gente aguarda realmente competições de base que deem aí alguma visibilidade, também algum prêmio para esses garotos. Com relação à Liege,
a gente ainda não tem uma resposta com relação à categoria sub-20. Lembro aqui pro torcedor, já tivemos o sub-15 e o sub-17 da Lies, no qual o Icasa foi campeão nas duas categorias. O sub-13 tá acontecendo, né? Inclusive o Icasa foi desclassificado, infelizmente, no último final de semana. E agora resta saber se vão realizar com a categoria sub-20 também. O Icasa aguarda para disputar mais essa competição, mas por enquanto a garotada vai só trabalhar e aguardar por essas competições, Delton e Marco. Pois é, rapaz. Tão bonzinho pra essa garotada da competição, né, Marco Valério? É importante ter algum tipo de calendário, não é, Delton? Até para movimentar o Icasa, porque se para totalmente, não participa nem de uma categoria de base, né? O que é que o Icasa vai fazer até o final do ano, né, Delton? É, rapaz, a gente precisava ter, assim, um calendário mais bem distribuído, né? Mas eu até já questionei certa vez, porque, por exemplo, a Liege fazia um campeonato aqui, e aí de repente tem um investimento do município, e esse investimento só pode ser para equipes do próprio município, né? E você acaba, de alguma forma, limitando a ação da entidade que tem até cunho regional, de poder fazer competições que possam abranger um pouco mais, né? Ou seja, a participação de equipes de outras cidades para gerar uma movimentação maior. Eu acho até que as nossas ligas aqui, elas deveriam trabalhar um calendário distribuído do ano inteiro que possa contemplar essas equipes com competições constantes. Liga de Barbalha, Liga do Crato, Liga de Juazeiro, Liga ali de Missão Velha, de Caririaçu, que são ligas que existem de fato, que elas pudessem ter um calendário. No primeiro trimestre é fulano que faz, segundo é Beltrano, terceiro, e você vai movimentando e vai dando competição o ano inteiro a essas equipes. Eu acho que até uma conversa com a própria federação para que haja apoio financeiro a essas entidades para bancar essas competições. Seria interessante você ordenar, né, colocar, se não trimestre, mas bimestre, já que são 5 ligas, de você fazer com que haja movimentação e intercâmbio entre destinar algum equipes. Recurso, né? Exato, que possa facilitar. Cada um ter sua competição local, que não impede que você faça competições de âmbito regional. Que você possa garantir a esses clubes um calendário um pouco melhor, né, de competições de intercâmbio. É muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar como região, né? Pensar em calendários para a região. E outra coisa, Delton, eu me recordo aqui nos anos 2000, o Zacarias Silva, ele realizou aquele torneio da integração quando ele estava secretário municipal de esportes. E até em um determinado ano, 2007, se não me engano, eu estava na Secretaria de Esportes e a gente realizou lá com o Nicanor, com o pessoal, uma dessas edições do Torneio da Integração, que foi um grande sucesso. Eu me recordo até o jogo final, que foi no Romeirão, Icasa e Guarani, o Romeirão lotado. E o torcedor pagando ingresso num preço bacana, popular, mas o torcedor pagando ingresso, uma boa arrecadação para os clubes. O Icasa foi campeão em cima do Guarani. Atletas sem contratos em vigor profissional que barateava. Revelando jogadores. Tem tanto jogador que tá parado nesse final de ano e era uma competição rápida de 2 meses e meio, mas que movimentava. E me recordo na época era Icasa, Guarani, tinha o Souza da Paraíba. E acho que tinha o Atlético de Cajazeiras, alguma coisa assim. Teve época que teve time do Pernambuco disputando. Exatamente. Ali, Salgueiro, aquele dirigente até do Salgueiro veio para uma reunião com a gente aqui. Eram 6, 8 equipes, era bem interessante. E era bom porque já movimentava, formando uma base até para o campeonato estadual no início do ano. Né? E a gente não vê mais esse tipo de movimentação. Esses nossos clubes estão todos parados. Todos parados. Não tem ninguém se movimentando. E poderia aproveitar pessoal do Sub-23 para tentar revelar jogador. Aí pegaria atletas veteranos que estão parados nesse final do ano, até para manter a forma, para ganhar uma graninha também. Aí e poderia ter um incentivo dos municípios. E a gente tá vendo uma arena espetacular como essa, que é a Arena Romeirão, parada. Quando poderia ter algum tipo de competição nesse sentido, com apoio até do governo, pra gente movimentar a Arena Romeirão, né? Agora o problema é que tem que ter alguém que tem que ter essa iniciativa para fazer a coisa sair do papel e se tornar realidade, né, Marcos? Naquela época foi a Secretaria Municipal de Esportes, através do Zacarias, que foi o idealizador desse torneio, e no último ano nós estávamos por lá também, e a competição foi realizada com muito sucesso, Delton.
Aloysio lá, mais alguma coisa? Muito bem, Delton. Só destacando aí com relação à base do Icasa, que o Sub-13 também deu adeus à competição de forma invicta por conta do saldo de gols, né? Todo mundo goleou o Santa Clara na competição e o Icasa acabou não jogando contra o Santa Clara na primeira rodada porque foi decretado o WO, a equipe não compareceu. Então, por conta dos 3-0, como todo mundo tinha feito mais gol, acabou que o Icasa ficou fora da próxima fase. Você vê que os regulamentos, eles são... Foi o que aconteceu quando o Guarani de Sobral depois foi eliminado do campeonato. Foi o que aconteceu. Hein, Aloysio? O quê? No campeonato, na fase, quando o Guarani de Sobral saiu, foi o que aconteceu? Tiraram os gols. Zeraram todos os jogos. Os jogos do Guarani de Sobral cancelados. não são computados, o resultado não é computado. Quando isso acontece, para que evite esse tipo de prejuízo a uma equipe e alguém perde pro WO, fica fora do campeonato, você tem por obrigação anular todos os jogos daquela equipe para evitar que aconteça, meu caro Aloysio, esse tipo de situação que aconteceu com o Icasa. Quem jogou pôde golear, quando o Icasa foi jogar não pôde golear. O que acontece? Zera todo mundo para não criar prejuízo para alguém. Você tem que zerar os resultados. É o que já acontece em toda e qualquer competição, porque senão vai acontecer como aconteceu com o Icasa. Ele acabou sendo prejudicado na história aí do campeonato. Porque pelo andar da carruagem, se o Icasa tivesse enfrentado o Santa Clara, teria vencido bem mais do que 3-0, não é? Pois é, rapaz, infelizmente fica aí o adeus do Sub-13. Mas olha, com relação àqueles garotos que fizeram aquela avaliação, Delton e Marco, vão continuar essa semana sendo reavaliados lá no CT Praxedão para compor o Sub-20 do Icasa. Então, durante esta semana teremos sim movimentações com esse pessoal antes da próxima peneira que o Icasa vai realizar já no primeiro final de semana de outubro. Bem, e pra gente finalizar, o diretor executivo de futebol do Icasa, o Fabiano Rodrigues, se comprometeu em participar aqui do nosso Fala Esportes ainda nesta semana para falar um pouquinho do planejamento já para a Série B do Campeonato Cearense. Então atenção, torcedor, a gente deve confirmar a data amanhã, né? O Fabiano Rodrigues mais uma vez vai estar conosco e agora dando, quem sabe, até um spoiler aí do planejamento, né? O que é que tá sendo feito, o que é que já tá sendo conversado entre a diretoria pra segunda. O que é que significa esse spoiler aí? Quando você adianta um assunto dele. Por exemplo, eu te conto o final de um filme. Logo com o Delton está no programa. Vai adiantar, né? Algumas informações, né? Pode ser. Entendi. Agora eu entendi. Dá spoiler não, né, Delton? Eu não sei o que é isso aí, não. Sabe não, né? Não. Pronto, pois eu lhe disse agora. Quando você conta o final de um filme pra alguém, você tá dando um spoiler. Pronto. Não, então o eu não Fabiano conheço isso, não. pode dar um spoiler dizendo alguma coisa que não disse a ninguém. Eu moro no Brasil e minha língua é portuguesa. Tá bom. Não sei o que é isso aí, não. Pô, não vem aí com a globalização. Não vem me explicar, não venha não, que eu não sei não o que é isso, não. Não venha não. Um abraço. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Rapaz, você deixou o Aloysio sem jeito agora, viu? Grande Aloysio Vilar, Delta, né? o homem do Grande Cariri. Vamos pro intervalo comercial. Delton perguntando aqui se no escritório de J. Rodrigues vende os ingressos pro jogo do Ronaldo Angelim com o pessoal do Flamengo. Eu acho que é só pelo site lá. É o virtualticket.com.br. .com.br. Pronto, vou responder Eu aqui. não estou sabendo de vendas assim, avulso não tenho conhecimento. Mas é bem fácil de a gente ter a resposta. De abrir uma porta aqui, abrir outra do outro lado. Entra já a resposta aqui pro nosso ouvinte. E rapaz, que negócio bonito, Marco Valério, ó, Marco Valério, negócio bonito, rapaz. Ih, rapaz, boninho. Olha aí, rapaz, boninho tá cagota, viu? Esse boi de vó é bom demais, não? Vamos pro intervalo, a gente volta já. Ai. Ó, o outro. Vale FM. Vale FM. O Cariri da Sorte desta semana está incrível. Tem um novo Polo, Bros e muito dinheiro. Todos esses prêmios pra você. No quarto sorteio tem um novo Polo 0 km mais 5 mil reais. É um novo Polo mais 5 mil. Eu disse um Polo mais 5 mil reais. É demais. Tem 5 mil reais no primeiro sorteio. Uma Honda Pop 110i no segundo sorteio. E uma Honda Bros no terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Vale FM. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada
cada praça. Nossa cidade avança em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Aurélio! Fala, Bibi! Bibi teve aqui sexta-feira, viu, Deltsá? Tava aí, eu é o repórter do Racha de Paulo. Rapaz, quem foi que me reclamou, rapaz? Eu tô tentando lembrar aqui. Cadê Boi? Não ouviu mais o Boi por aqui? Boi teve aqui sexta-feira. É porque Boi vem no Boi. Aliás, nós perdemos de novo, viu, Del? De novo, né? Eu desisti já. Eu queria mandar um recado pra Boi, já que ele não tá por aqui. Não venha mais não, Boi. Traga mais não. Boi, eu já desisti oficialmente. Eu também. Eu fiz umas ameaças de desistência, mas agora... E nós vamos desistir publicamente também. Tem jeito não. Mas boa sorte, viu, Boi, pra você, viu? Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Meu querido amigo Ribamar, solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com diversas cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Você já sabe, é Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar. Rua da Independência, 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Informações 998554193. Rapaz, essa semana eu vou na churrascaria Mão de Vaca comer um rolinho de tilápia. Delta, é aquele pastelzinho, Delta. Com carne de sol e creme cheese. Tu é doido, é bom demais, só. Aliás, carne de sol na nata, né? Ei. Rapaz, é gostoso demais. Pra quem não gosta das creme cheese, viu? Creme cheese. Creme cheese. Vai, Delton Sá. Creme
certo, o senhor tem razão. Creme cheese. Pastel com queijo. Creme de queijo. Creme Vocês de queijo. escutaram, Você tem razão, João Filho. Vocês escutaram, né? Você tem razão. Luiz João Vilar. Filho. Luiz, volta, Luiz. JF lhe vingou agora. Creme cheese. Você tem razão, Não é João pra Filho. todo mundo, não, meu amigo. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão, João. Pra quem não gosta de spoiler, creme cheese é o quê? Creme O cheese. senhor tem razão, o senhor tem razão. É, né? Creme de queijo, Delton. creme de queijo. esse Ou então negócio. queijo derretido. Pronto. Creme Ó, cheese. Queijo molhadinho, pronto. Não. O bicho é bom demais, ó. O que é o creme cheese? Não. Ou o queijo derretido? O pastel, macho, de lá. É bom demais, ó. João Filho, você tem razão. né? Gostei. E a cervejinha bem Se que geladinha. acontecer, me corrija. Rapaz, por que a cerveja da mão de vaca é sempre gelada daquele jeito? Lá não tem história de cerveja quente, não, Del. Eu também nunca bebi cerveja quente. Tu é doido, macho. Rapaz, quando o João trabalhar, não sei se o João ainda tá lá, tem uma caipirinha que o João prepara lá, que é espetacular. Aquela tradicional de limão. É boa demais, ó. Olha, deu fome agora, viu? Deu. Bom, vamos falar do ESC Pré-Vestibular e Curso. Você sabia que tem uma empresa que pode oferecer até 3.000 novas vagas em emprego? Eu sei. Agora, não é história de, fale com fulano pra eu trabalhar lá. Não, meu amigo, se prepare, estude. Tem gente que quer trabalhar, não deixar de arranja um emprego pra mim. Não, você tem que se preparar. Hoje as grandes empresas valorizam currículo. E você tem que ser bom naquilo que você faz. Então, estude no ESC Cursos. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, muitos outros. www.esccursos.com.br. Informações? Fale com Ejaildo, 3571-3487 ou pelo WhatsApp 99982-2476. ESC, Ejaildo e Sueli Cursos. Tá bom, Deltsá? O senhor é quem manda. Pra mim é Ejaildo Souza Carvalho, mas você quer que seja assim? Não, é Ejaildo e Sueli Cursos. Não, eu tô dizendo, você, não, quem manda é você e ele. Do jeito que você quiser, Deltsá. É, vambora, né? Lá o curso é bom. É bom demais. Vamos falar com o Anderson? Vamos, Anderson. Quem tá aí? Cadê que JF diz que essa camisa de Anderson é feia? Porque quando é o Vilar, aí ele diz camisa horrorosa, jaqueta horrorosa. Mas é Anderson. Eu tô achando até o Anderson mais jovem hoje. É, tá vendo? Ó? Boi é boi, né, Deltsá? É. Boi é boi. Mas vamos chamar logo o Kilmer, porque ele precisa. Show, quem sabe? Precisa comprar uns pastéis lá na Parquelândia. Tem uns pastéis bom danado lá. Ele gosta lá do que fica na BR-116. Quando ele Mas vamos ouvir essa música antes, ó. Parabéns, São Paulino! Parabéns, tricolores! Parabéns, campeões da Copa do Brasil de 2021. Tá faltando esse. Aliás, porque ele 23. vai participar, é? 23. Isso é porque ele vai participar, é? Ah, É entendi. porque Super Luz. não é porque é o seguinte, eu fui dar uma lida no regulamento do Vale Esportes e o artigo 53, parágrafo único, inciso 1º, diz que quando um clube é campeão tem que tocar o hino. Então, João Filho, É o certo. obediente às regras do programa, está tocando o hino. É, mas esse ano, por exemplo, João Filho não tocou o hino do Flamengo aqui. Aí é porque ele não quis, ele infringiu a regra. Mas se for campeão, o Flamengo ganhou o quê? Não, mas ele não tocou do Fluminense também não, viu? Não, do Fluminense. Quando o Fluminense ganhou o Carioca, ele não tocou. É verdade, é verdade. Não tocou. Era pra ter tocado. Nem tocou Agora- no Ferroviário. Quero aqui fazer meu protesto contra a o Flamengo ganhou a Série D JF. do Brasileiro, ele não tocou no Ferroviário. Porque agora você vai fazer o seguinte. Você tocou o do São Paulo agora, quando o Kilmer terminar, você vai tocar o do Ferroviário. Pra você se limpar com a galera coral, né não, Kilmer? JF. Prepara o hino do Peixe. Esse de JF é preferência, horrível. aquele antigo, que começa com a máquina apitando. Vixe, Maria. Ah, é do Aquele tempo é o- de Rubens Santos, homem. Aquele é o mais maquinista. bonito. Aliás, eu falei com o Rubaço hoje, viu, no Zap. Abriu uma agência de viagem, rapaz. O homem de piloto de trem agora é piloto de avião. O Rubaço me passou agora que é empresário, né? Microempreendedor. Que coisa boa, né? O Rubaço. Bom, falando aqui da capital cearense, o Marco e Delton sobrou pro executivo de futebol. Juliano Camargo
foi degolado, perdeu o emprego, executivo de futebol do Ceará. Ele chegou em novembro do ano passado e foi demitido no dia de hoje. Tinha que sobrar para alguém, né? Aliás, o Ceará totalmente desorganizado. Ontem, sábado, dos 11 jogadores, 10 estavam estampando a marca de uma empresa e um jogador, no caso o Barleta, que veio do Corinthians, estava jogando com a camisa do Ceará, porém com outro patrocinador. Ou seja, o negócio desorganizado. A que ponto chegou a organização do Vozão, né? Se tivesse lá na organização o grande Roberto, lembra do Roberto que trabalhava no Icasa de Juazeiro do Norte? Era o roupeiro do Guarani, era roupeiro do Icasa. Isso não acontecia de jeito nenhum, meu amigo. Trabalhava com Pozó, o massoterapeuta, e Roberto, que era exatamente o roupeiro do Icasa. Grande Roberto, um abraço para ti. Bom, noves fora o que aconteceu, esse fato lamentável que ocorreu com o Ceará empatou o jogo, não andou na casa, continua em 11º lugar com 41 pontos, e os matemáticos apontam que o Ceará hoje tem 1% de chances de se classificar, de voltar à primeira divisão do Campeonato Nacional. O time do Ferroviário ontem, a galera coral, desfilou pelas ruas de Fortaleza. A carreata do Ferroviário saiu da Praça da Imprensa, desceu pela Avenida Desembargador Moreira, passou pela Avenida Abolição, Avenida Beira-Mar e, é claro, terminou no estádio Elzir Cabral, Cabralzão, na parte oeste da cidade. Lá tinha cerveja gelada, churrasquinho, feijoada e um telão, onde os torcedores corais viram a vitória do São Paulo Futebol Clube em relação a título, porque o jogo terminou empatado em 1-1. E você sabe que dentro da torcida do Ferroviário, de cada 10, 7 torcem para o São Paulo Futebol Clube pelas cores, que são iguais, o vermelho, o preto e o branco. Jogadores que renovaram: goleiro Douglas Dias, meia Tarcísio, o Lincoln volante, o Geninho, que é zagueiro, o Wesley lateral direito, que é aí de Juazeiro do Norte, e César Sampaio volante. A diretoria trabalha para renovar com Ciel, com o zagueiro Alisson e com o atacante GM, o Gabriel Martins, o garoto que veio do Fluminense. No Fortaleza, a novidade é que o Leão ontem embarcou de forma apoteótica em voo fretado. É bom lembrar, para quem não sabe, Delton e Marco, que a dona Comembol não banca as passagens aéreas de quem joga Sul-Americana e de quem joga Libertadores. Ela paga por jogo e não é um carneiro magro, é um porco gordo para quem viaja na Sul-Americana e na Libertadores. Porém, os times precisam arcar com as suas viagens. Fortaleza ontem foi em voo fretado. Aliás, eu não sei o que é pior, spoiler ou voo de carreira, viu? Spoiler que eu conheço é coisa de Fórmula 1 ou de avião a jato. Agora, spoiler, que me permita aí, eu não conheço esse spoiler também não. Agora, o Leão viajou em voo fretado, treinou agora à tarde no CT do Palmeiras, tomara que não dê azar, e o jogo acontece amanhã, 21h30 no Itaquerão contra o Corinthians. O técnico Juan Pablo Vojvoda só divulga o 11 do Fortaleza momentos antes da partida. No final de semana, o Fortaleza enfrenta o Grêmio aqui na capital, e na outra terça, de amanhã a 8 dias, o Fortaleza recebe o Corinthians de novo, aí sim, valendo o jogo da volta pela Sul-Americana. Ao vivo, Fortaleza, foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmaço aqui no Vale Esportes, o Timaço da Vale FM, Marco Valério. JF não vai se limpar. Não, ele não botou não. Eu tô aqui só esperando. Se eu não falo, aí depois diz que eu pego no pé dele, entendeu? Mas se eu não falo... Salve, salve FAC, é o time dos maiorais, e é o Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciais. Somos companheiros inseparáveis. Aí a homenagem ao Ferroviário, com 2 semanas atrasadas, graças
ao JF, que não quis colocar o hino do Ferroviário. Foi obrigado a botar hoje, né, Delton? É sim, Marco Valério, é sim. E tem gol, viu? Tem gol. Série B do Campeonato Brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro em andamento, 34 minutos do primeiro tempo. O Avaí vai sendo derrotado pelo Juventude 2-0. E daqui a pouco tem o palpite do Brasileirão, né, JF? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Porque agora tem quem, Delton Sá? Antes, Luiz. Antes. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, João Filho. Boa noite, Daniel. E a todos os ouvintes do Vale Esportes. Falar do Leão do Mercado, que amanhã vai ter uma reunião importante. Amanhã o Guarani já pode definir quem será o responsável pela base e até mesmo o nome do diretor do futebol, já avisando o campeonato cearense da segunda divisão. O Guarani estuda alguns nomes, a diretoria já conversou com algumas pessoas, só que não adianta quem são esses nomes que pode vir a assumir essa parte burocrática interna no grupo da diretoria do futebol. Vão fazer essa última reunião amanhã. O Zé Ivan estava viajando para resolver algumas questões pessoais. Deve chegar somente hoje à noite a Juazeiro. E amanhã à tarde, no finalzinho da tarde, o pessoal do Rubro Negro deve se reunir. O Zé Ivan, o Breno, o Juraci. Você tem um chute para dar aí? De quem vai ser? Delton Sá, não é oficial, mas eu soube que o Guarani conversou até mesmo com o Raimundinho. Para ser técnico. Não só para ser técnico, para fazer um trabalho a longo prazo, trabalho com ser responsável pelo futebol do Guarani, trabalhar com as categorias de base, trabalhar também com a indicação de jogadores, até mesmo não sendo à frente como treinador, mas sim como mais diretor do futebol, em outra função dentro do futebol. Então, a informação que eu tive é essa. Já mas o treinador seria um outro nome. Outro nome. Mas até então não foi confirmado nada pela diretoria do Rubro Negro. E o Guarani procura, tem outros nomes também. Foi citado várias vezes o nome do João Severo. Agora o João Severo também tem uma conversa muito próxima com o time do Cariri. São essas pessoas que já conhecem o time, que tem essa identificação. O nome preferido para assumir como treinador, a gente já sabe que é o Lamar. Existe uma preferência maior pelo nome do Lamar, mas seria de fato o Raimundinho para assumir uma situação diferente internamente dentro do Guarani. Essa foi a informação que eu tive de alguns abnegados do Rubro Negro. E eu acho que daria muito certo se o Raimundinho fizesse um trabalho a longo, né, a médio ou longo prazo, porque é aquela coisa, não é que você contratar o Raimundinho, aí digamos, chega o campeonato estadual do ano que vem, 2, 3 partidas, o time não vai bem, demite o treinador. Eu acho que quando você pensa num profissional com o perfil do Raimundinho, que é muito bom na questão de revelação de novos talentos, você tem que definir bem qual é o trabalho. Agora, infelizmente, as coisas no Guarani, e tomara que mude, são mais ou menos assim: eu não gosto de você, você tá fora, aí no outro dia eu tô adorando você, aí depois você não presta. Então o Guarani tem aquela coisa muito volátil, muda demais de uma semana para outra. E a gente sabe que o Guarani, até pelo que vem acontecendo nos últimos anos, precisa ter um trabalho com mais planejamento e estruturação. Ou seja, tá na hora do Guarani deixar as paixões exageradas de lado e trabalhar de forma mais profissional para tentar sair da situação que o Guarani chegou. O planejamento aqui já começa um trabalho formando logo as categorias de base para começar a trabalhar, só que existe um pequeno problema em todas essas situações. Diga lá. Os calendários da categoria de base. O Guarani, como a gente sabe, não teve tempo para fomentar isso antes, e agora no final do ano não tem mais competição. Então meio que fica sem sentido formar alguma categoria para que os garotos não participem de nenhum tipo de competição. Mas mesmo assim há essa intenção de começar esse trabalho específico, começar de pouquinho em pouquinho garimpando atletas, para que o Guarani em breve, quando tiver competição, já tenha a sua categoria de base pronta para começar esses trabalhos. Beleza. Acabou-se? Acabou-se. Marco Valério? Ô Marco Delton, a Polícia Militar de São Paulo teve um trabalho muito grande na final da Copa do Brasil. Um fato que chamou a atenção é que eles prenderam uma mulher, e essa mulher estava com 14 aparelhos celulares dentro do sutiã. Aí fizeram um balanço de quanto valiam esses aparelhos todos, em torno de 15 mil reais. Os 14 aparelhos celulares que a Polícia Militar de São Paulo... pegou o Xiaomi. Pegou com esta mulher que estava com iPhone, a mulher que estava com a camisa do São Paulo, estava lá na festa e a polícia chegou e pegou ela em flagrante. Pois é, se fosse de outro time, né?
Aí você tava falando com mais ênfase, né, JF? É o senhor que tá dizendo, né? Não, eu lhe conheço. Assaltaram o Lugano, o cara tomou o celular do Lugano. E na hora, o Lugano foi quem foi buscar o celular. Ei, você me imobilizou o assaltante. Aí o pessoal chegou, ajudou e meteram a pena nesse cabo. João Filho. Os próprios torcedores. É uma pena, né, rapaz? Uma festa tão bonita, né? Merecida no São Paulo aí. Casos de violência, furtos. Negócio absurdo. Um jogo pela Série A. Que país esse nosso, hein? Que país é este, meu amigo? América Mineiro e Vasco da Gama, Delton Sá, vão jogar às 8 horas da noite, um jogo atrasado pela 15ª rodada. América Mineiro e Vasco vai dar Vascão da Gama. E aí, Marco Valério, quem ganha essa partida? Eu também acredito na vitória do Vasco, e não só nesse jogo, mas na recuperação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco já sai da zona, vai sair bem e vai terminar o campeonato ali naquela zona de pelo menos Sul-Americana, bem longe dessa confusão aí do rebaixamento. É o que eu estou prevendo que vai acontecer. Eu também acredito que o Vasco ganha e sai da zona. Essa situação que o Kimi falou do uniforme errado do Ceará no jogo com a Chapecoense, sobra pra quem? Pro roupeiro. O Ceará demitiu o roupeiro do clube devido a essa confusão de jogar com o uniforme, com o patrocinador errado. Rapaz, a partida com a Chapecoense. Uma mancada tremenda, né, cara? Teve gente achando. Pelo amor de Deus. Eu não consegui entender. Teve gente achando que era uma jogada de marketing. Aí eu fiquei pensando, mas como assim uma jogada de marketing? Tem uma empresa hoje que é patrocinadora master da camisa, que tá lá com o nome. Aí você pega um cliente que antes era master, que não é mais master, que tá inclusive na parte superior da camisa. Aí você bota um jogador só com a camisa, com patrocínio desse ex-master do clube. Aí eu fiquei pensando, vendo o vídeo do cara, eu digo, mas que jogada de marketing? Tá bem organizadinho o Ceará, que marketing foi feito aí? Que eu não consegui compreender. Aconteceu uma situação com o Flamengo. Porque desglocha o cara que é o master e o... Aconteceu uma situação, Santos e Flamengo jogaram pelo Campeonato Brasileiro esse ano na Vila Belmiro, e não tem aquela pet que chama, né, que coloca quando o time é campeão de um torneio. Aí tinha lá no escudo do Flamengo, campeão brasileiro de 2022. Eles jogaram uma partida pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Flamengo jogaram na Vila Belmiro esse ano. E lá na pet do Flamengo. O Flamengo foi campeão em 20. Campeão brasileiro de 22. E sempre que o campeão brasileiro de 22 não foi o Flamengo, né? Eu acho que era a Copa do Brasil de 22. Aí trocaram pelo brasileiro, né? Aí o que acontece? Às vezes aí é problema de fornecedor, né? Que é o cara que fornece o material pro clube. Porque assim, tem muitas camisas que elas são entregues pros clubes na semana dos jogos. Né, que é uma camisa especial para uma decisão, para uma colocação. Então tem muito disso que o clube, né, que... Ou o clube manda fazer, já programando que será campeão. Tem alguns que já fazem isso, que tem inclusive a possibilidade de colocar lá a impressão, né, que é feita lá nos vestiários, fazer esse trabalho aí, mas acontece, não foi a primeira nem será a última, viu, que isso vai acontecer, né, mas infelizmente o rapaz perdeu o emprego, né, é uma pena, né. Podemos ir embora, Deltsar? Rapaz, mas Valério, eu tô afim de farra tempo. Amanhã tem Vale Esportes? Tem, não? Tem, sim. Tem. E com a presença de Daniel. O rapaz do celular que tem um volume bem baixinho, viu? Né? Aliás, aproveitar.